Na vila de Santa Rita do Espinhaço, onde o rádio de pilha ainda mandava mais que a televisão e o campinho de terra era sagrado, seu Dorico jurava que toda a grande confusão começava com um telefonema. Foi assim que ele contou o caso que ouviu do sacristão, que por sua vez disse ter escutado do próprio vigário, numa noite de quermesse em que o vinho estava mais solto que promessa de político. Dizia o sacristão que, lá nos altos, São Pedro andava organizando o arquivo das almas quando o telefone tocou. A ligação vinha com chiado, aquele chiado que até santo reconhece. Do outro lado, a voz era inconfundível, arrastada e debochada. Era o capiroto, ligando só para provocar. Disse que estava desafiando para uma partida de futebol no próximo fim de semana. Céu contra inferno, valendo honra eterna e a corneta mais alta da praça. São Pedro pigarreou, ajeitou as chaves e respondeu com a calma de quem já viu de tudo. Aceitava o desafio, sim, mas avisava com honestidade. No time do céu estavam os melhores de todos os tempos, gente que jogava bola como quem reza. Tinha craque que fazia gol de letra e anjo que cruzava na medida sem precisar olhar. Do lado de baixo o diabo riu com aquela risada de quem sabe mais do que diz. Falou que craque não ganha jogo sozinho e que o inferno também tinha seus trunfos. Não eram os jogadores, admitia, mas tinha algo melhor guardado. Aí veio a frase que fez até o sacristão engasgar de rir. Ele tinha os piores juízes. No domingo, a vila inteira se juntou em volta do campinho imaginário da história. Cada falta era ignorada, cada impedimento virava poesia. Anjo caía na área e mandavam seguir. Demônio chegava atrasado e ganhava aplauso. São Pedro coçava a barba, sem reclamar, porque no céu a paciência é regra. No fim, ninguém soube dizer o placar certo. Só ficou combinado que se até lá em cima futebol já dá confusão, aqui embaixo então tá tudo explicado. E seu Dorico fechava o caos suspirando, dizendo que juiz ruim é a única coisa que não precisa morrer para ir pro inferno. Chicão na área, minha gente. Gostou da piada? Então segura aí que tem muito mais vindo pela frente. E faz um favor pro Chicão. Escreve aí nos comentários uma piada ou um caos que você conhece, porque as melhores eu separo para contar nas próximas maratonas do canal. Agora bora continuar, que aqui é risada atrás de risada. Seu Dorico era conhecido na cidade como o tipo de sujeito que não perdia uma festa, nem se fosse inauguração de poste em estrada de chão. Bastava ouvir um sanfoneiro afinando fole que ele já passava gel no cabelo e saía dizendo que a vida é curta demais para ficar sentado. Naquela noite tinha quermesse na praça, com banda tocando de tudo. Sertanejo velho, forró, até uns trem moderno que ninguém entendia direito. Seu Dorico já tinha dançado com metade das moças conhecidas. Estava suado, cansado, mas firme, só na base do refrigerante quente e pastel de carne. Foi aí que ele reparou na Marlene, uma moça da cidade vizinha, sentada sozinha no banco, quietinha, segurando uma latinha de guaraná como se fosse medalha. Ninguém chegava perto dela. Não era feia de assustar, mas também não era dessas que chamam a atenção nem com megafone. Seu Dorico, com aquele espírito de solidariedade que só aparece depois da terceira música, resolveu ser gentil. Ô Marlene, tá aí parada por quê? Disse ele, ajeitando a camisa. Quer dançar? Os olhos da moça até brilharam. Levantou num pulo, abriu um sorriso largo e respondeu: quero sim. Aí seu Dorico suspirou fundo, apontou para o banco e falou, do jeito mais natural do mundo: então vai, que eu quero é sentar. A música começou, a Marlene ficou em pé sem entender nada e seu Dorico já estava esticado no banco, cruzando as pernas, abanando o rosto com o chapéu. O pessoal em volta caiu na risada. Um falou: uai, Dorico, isso é jeito de convidar alguém? Ele respondeu, com a maior calma: ué, eu convidei, ela aceitou. Cada um foi fazer o que queria, não foi? A Marlene ainda ficou uns segundos parada, sem saber se ria ou se ficava brava. No fim, deu de ombros, foi dançar sozinha no meio do salão e acabou arrumando um namorado antes da meia-noite. Seu Dorico, por sua vez, dormiu no banco até a banda tocar a última música. Acordou com dor nas costas e ainda teve coragem de dizer: tá vendo? Fui cupido sem levantar da cadeira. Naquela manhã de sábado, a feira de carros usados já fervia na beira da estrada, com poeira levantando, cachorro dormindo na sombra e vendedor falando mais alto que alto-falante de carro de pamonha. Seu Agenor, conhecido no pedaço como Agenor da Venda Certa, estava encostado num corcel bege desbotado, pano no ombro e conversa afiada. Dizia que aquele carro era tão econômico que andava mais na conversa do que na gasolina. Chega então o comprador, um sujeito magro, chapéu de feltro torto e olhar de quem conta moeda 2 vezes antes de gastar. Chamava-se Zé Mindinho,
famoso por pechinchar até relógio parado. Ele rodeou o carro, chutou o pneu como se entendesse de mecânica, abriu o capô só para confirmar que tinha mesmo um motor ali e perguntou do consumo, do documento, do passado do carro e até do signo do antigo dono. Seu Agenor respondia tudo com calma, de quem já vendeu o carro até para primo desconfiado. Garantiu que o motor batia redondo, que o documento estava quase em dia e que aquele arranhão na porta era marca de personalidade. Zé Mindinho fez cara de quem não acreditou em nada, mas gostou de tudo. Depois de um silêncio calculado, daqueles que o comprador usa para ver se o vendedor sua, Zé Mindinho pigarreou e soltou a pergunta que decide negócio em feira. E o pagamento, seu Agenor? Aceita cheque? O vendedor ajeitou o pano no ombro, coçou o queixo, olhou para o céu como quem consulta os santos da feira. Em volta, outros vendedores já esticavam o ouvido, porque ali vinha a resposta boa. Seu Agenor sorriu de canto, aquele sorriso de quem já levou muito tombo para aprender a cair em pé. Aceito, uai, respondeu ele, sem pressa. Zé Mindinho abriu um sorriso aliviado, já puxando o talão do bolso. Foi aí que seu Agenor completou, com voz mansa e certeira. Não sendo meu, eu aceito. A gargalhada correu a feira inteira. Vendedor bateu palma, comprador guardou o talão sem graça e até o corcel pareceu dar uma engasgada de rir. Zé Mindinho saiu coçando a cabeça e seu Agenor voltou a encostar no carro, satisfeito, porque na feira de carro usado, confiança é coisa rara, mas resposta boa é moeda forte. Naquele tempo em que notícia corria mais rápido que boato só depois da missa, a cidadezinha de Santa Rita do Brejo entrou em alvoroço por causa de uma tal de gripe diferente dessas, que vinha com nome estrangeiro e assustava até quem nunca tinha tido nem resfriado. Seu Agenor, dono do bar da praça, jurava que aquilo era conversa fiada. Já a dona Cotinha, que lia manchete de jornal como quem lê sorte, dizia que o mundo ia acabar antes do próximo São João. Foi nesse clima que apareceu na cidade um repórter da capital, terno amarrotado, gravador na mão e pressa nos olhos. Veio atrás do ministro da Saúde, que estava fazendo visita oficial, prometendo remédio, vacina e esperança. A população se juntou na frente da prefeitura como se fosse discurso de político em véspera de eleição. O repórter, cheio de pose, chegou perto do ministro e disparou alto o suficiente para todo mundo ouvir. Ministro, qual é a situação atual da gripe no Brasil? O ministro, homem sério, cara de quem não ria nem com cócega, ajeitou os óculos, pigarreou e respondeu, sem titubear, empatada. O povo se entreolhou. Seu Zé Mindinho coçou a cabeça, Dona Cotinha apertou a bolsa contra o peito e o repórter arregalou os olhos. Empatada? Perguntou ele, achando que tinha ouvido errado. Como assim, ministro? Aí o ministro fez aquela pausa dramática de quem sabe que vai soltar coisa difícil. Olhou para a esquerda, olhou para a direita, viu o povo atento e explicou com a maior naturalidade do mundo. Num. Foi um silêncio tão grande que deu para ouvir o sino da igreja batendo atrasado. Seu Agenor franziu a testa tentando entender se aquilo era conta, placar de futebol ou número de bingo. Um sujeito lá do fundo ainda cochichou. Então tá 1-1? A ficha caiu aos poucos, como lâmpada fraca. Primeiro veio o espanto, depois a confusão e por fim a gargalhada geral. O repórter abaixou o gravador, o ministro manteve a pose e Santa Rita do Brejo decidiu, naquele instante, que notícia séria também podia empatar com a piada. No fim das contas, ninguém entendeu direito a gripe, mas todo mundo saiu comentando que, se fosse campeonato, aquela doença pelo menos não estava ganhando. Seu Antero nunca tinha passado despercebido em lugar nenhum, mas naquela noite, na quermesse da igreja, conseguiu o feito raro de chamar atenção sem nem abrir a boca. Estava encostado no balcão improvisado do salão paroquial, camisa social abotoada até o último botão, olhando o movimento com cara de quem sabia mais do que dizia. Dona Celina, que era curiosa por natureza e viúva por treino, resolveu puxar conversa. Boa noite, o senhor é de fora ou daqui mesmo? Perguntou, ajeitando o cabelo e medindo o sujeito dos pés à cabeça. Seu Antero pigarreou, como quem escolhe bem cada palavra antes de soltar no mundo. Sou daqui mesmo, sim senhora. Moro logo ali depois da curva do cemitério. Aquilo já deu um arrepio em Dona Celina, mas curiosidade no interior é mais forte que pressentimento. Ela insistiu. E o que o senhor faz da vida, seu Antero? Ele coçou o queixo, deu uma olhada em volta para ver se ninguém estava prestando muita atenção e respondeu num tom calmo demais para quem diz coisa estranha. Trabalho com tráfico de órgãos. Dona Celina arregalou o olho, quase deixou cair o copo de quentão.
Fez o sinal da cruz 3 vezes seguidas e ainda sobrou um meio sinal, por garantia. Ave Maria! O senhor não tem coração, não? Naquele instante o salão pareceu ficar mais silencioso. Até o sanfoneiro diminuiu o fole sem saber por quê. Seu Antero levantou uma sobrancelha só, como fazia quando alguém falava besteira na venda do seu Dorico. Deu um meio sorriso torto e respondeu, sem alterar o tom. Isso foi uma encomenda ou uma crítica? Dona Celina ficou branca igual vela de promessa. Engoliu seco, abriu a boca, fechou, abriu de novo e não saiu nada. Atrás do balcão, seu Dorico começou a rir escondido, derramando caldo quente no chão. Como assim, homem de Deus? Conseguiu dizer ela. Por fim, foi aí que seu Antero resolveu esclarecer, já meio cansado da confusão. Uai, dona, é que eu trabalho no frigorífico, faço transporte de órgão de boi, de porco, essas coisas, fígado, rim, coração, tudo embaladinho, com nota e tudo. Mas o povo gosta de ouvir só metade da conversa e já sai inventando o resto. Dona Celina levou a mão ao peito, respirou fundo e soltou um suspiro que parecia descarga de caminhão na serra. O senhor quase me mata do coração! Seu Antero deu de ombros, tomou o último gole do café ralo e concluiu olhando para o nada. Tá vendo? Coração dá problema em qualquer ramo. Uns vendem, outros perdem e tem uns que só usam para passar nervoso. E assim na quermesse daquele ano ficou decidido que seu Antero não era perigoso, mas também não era bom de primeira conversa. Naquele tempo em que imobiliária era conversa de balcão e aperto de mão, morava na cidadezinha de Santa Rita do Sossego um sujeito conhecido como Seu Arlindo do Aluguel. Ninguém sabia se ele tinha nascido dono de casa ou se virou por teimosia, mas o fato é que tudo quanto era puxadinho torto naquela rua de terra acabava passando pela mão dele. Certo dia aparece por lá a dona Clarice, moça da cidade grande que tinha vindo tentar a vida no interior. Vestido arrumadinho, óculos escuros no alto da cabeça e aquele jeito de quem mede tudo com régua invisível. Disse que precisava de uma casa urgente, mas tinha umas exigências: claridade, ventilação, espaço para planta e silêncio para meditar. Seu Arlindo coçou o queixo, pensou 2 segundos e falou que tinha o imóvel perfeito. Leva a moça até uma casinha baixa, de porta estreita, reboco antigo e um silêncio que só. Abre a porta rangendo e entra aquele cheiro clássico de casa fechada há anos. Dona Clarice dá 2 passos, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o teto e franze a testa. Uai, ela diz, com cuidado o senhor reparou que aqui não tem janela nenhuma? Seu Arlindo responde que sim, claro que tinha reparado, afinal a casa era dele desde o tempo em que rádio ainda era luxo. Dona Clarice então começa a andar de um lado para o outro, batendo salto no chão de cimento batido. Desculpe, senhor, mas eu não posso morar num lugar assim. Como é que o sol vai entrar aqui dentro? Seu Arlindo cruza os braços, encosta no batente da porta e fica com o próprio escuro. Ele suou frio, mas não teve coragem de subir. De manhã, criou coragem. Entrou no quarto e encontrou tudo em ordem. A faca limpa sobre a mesa, a linha dobrada com capricho, a laranja inteira. O hóspede pagou o dobro da diária e ainda deixou uma gorjeta que dava para comprar outro colchão. 1 ano depois, no mesmo dia, o mesmo homem voltou. Mesmo quarto, mesmos pedidos, mesmos sons, agora mais fortes. No 3º ano, seu Antero já não dormia direito desde fevereiro. Ficou acordado, ouvido colado no teto, coração batendo no ritmo das pancadas. Na manhã seguinte, quando o hóspede foi pagar, seu Antero não aguentou. Pediu pelo amor de Deus que lhe contasse o que acontecia ali toda vez. O homem respirou fundo, olhou sério e disse que só falaria se fosse segredo guardado para sempre. Seu Antero jurou. O sujeito se inclinou, falou baixinho no ouvido do dono, e o que ele disse? Ninguém sabe. Seu Antero morreu sem contar, o hotel fechou, o quarto 33 foi demolido. E até hoje, toda vez que chega março, tem gente que passa por ali e jura que ouve uns barulhos estranhos no vento. Naquela viagem de avião que saiu de Belo Horizonte rumo a São Paulo, quem estava a bordo era seu Antero, homem simples da roça, chapéu de feltro na mão e um aperto no peito maior que medo de cobra em buraco escuro. Nunca tinha voado. Entrou no avião desconfiado, olhando para tudo como quem entra em igreja diferente, devagar e com respeito. Sentou-se na poltrona do corredor, apertou o cinto com força e ficou observando o povo da cidade passando para lá e para cá, cada um mais tranquilo que o outro, como se aquilo fosse coisa de todo dia. Quando o avião começou a correr na pista, seu Antero fechou os olhos e fez um sinal da cruz tão caprichado que quase bateu o cotovelo no vizinho. Subiu, estabilizou e ele só abriu um olho depois de uns bons minutos quando percebeu que ainda estava vivo.
A aeromoça passou explicando tudo, mas ele não entendeu metade, só concordava com a cabeça para não parecer perdido. Passado um tempo, veio o carrinho de bebidas. A aeromoça, moça educada e sorridente, parou do lado dele e perguntou com aquela voz treinada: café ou chá, senhor? Seu Antero nem pensou. Era café todo dia, de manhã, de tarde e às vezes até de noite. Respondeu firme, com convicção de quem sabe o que quer: café. A aeromoça deu uma risadinha de canto de boca, olhou para ele com ar de quem ia ensinar coisas simples para criança grande e falou: errou, senhor, é chá. Seu Antero ficou parado, olhando para a cara dela, tentando entender onde tinha errado. Coçou a cabeça, ajeitou o chapéu no colo e respondeu, meio sem graça: uai, então pergunta para quê, minha filha? A aeromoça serviu o copinho de chá e seguiu adiante. Seu Antero pegou a bebida, deu um gole desconfiado, fez uma careta leve e concluiu falando sozinho: pois na minha casa, isso aí chama água quente com má vontade. Chegando ao destino, quando perguntaram como tinha sido a viagem, seu Antero resumiu do jeito dele: o trem é bom, vai rápido, só não pode errar a resposta, senão cê bebe o que eles querem. Seu Antero era conhecido na cidadezinha de Pedra Miúda por duas coisas: nunca perder a hora do café e nunca perder a chance de prosear. Homem viúvo, bigode ralo e chapéu gasto. Ele tinha o costume sagrado de ir à padaria todo santo dia, sempre depois da missa das 6, como quem vai cumprir promessa. Naquela manhã, o sol ainda espreguiçava por trás do morro quando seu Antero empurrou a porta da padaria da dona Nair. O sino da porta tilintou e o cheiro de pão quente tomou conta do ambiente. Lá atrás do balcão estava a moça nova, recém-chegada da cidade grande, ajeitando as prateleiras com uma cara meio cansada, meio distante. Seu Antero chegou perto, apoiou os cotovelos no balcão e perguntou do jeito mais simples do mundo: moça, tem pão? A moça parou, levantou a cabeça devagar, respirou fundo e respondeu com um sorriso torto: nossa, tem pão mesmo, hein? Seu Antero franziu a testa, tentando entender. Ele pensou que talvez fosse brincadeira, talvez promoção, talvez falta de costume com o povo da roça. Mas antes que dissesse qualquer coisa, a moça já estava com os olhos marejados. Tempão, repetiu ela, faz tanto tempo que ninguém me pergunta isso com tanta calma. A padaria ficou quieta, só o forno estalando ao fundo. Seu Antero, sem saber muito o que fazer, deu a volta no balcão. Abriu os braços meio sem jeito, como quem abraça um saco de milho, e a moça aceitou. Ali ficaram os dois, abraçados no meio da padaria, chorando baixinho. Quem entrou depois achou estranho, mas ninguém falou nada. Em Pedra Miúda, quando o silêncio acontece, é melhor respeitar. Depois de um tempo, a moça enxugou os olhos, puxou o nariz e disse: tem pão sim, senhor, tá quentinho. Seu Antero pegou o saco de pão, pagou direitinho e antes de sair, falou: amanhã eu volto e pergunto de novo. A moça sorriu de verdade dessa vez. E seu Antero saiu pensando que, às vezes, uma pergunta simples resolve mais coisa do que muita conversa. Naquele tempo em que barbearia ainda era ponto de reunião mais que salão de beleza, seu Anselmo mantinha a tesoura afiada e o ouvido atento a tudo que era conversa. A barbearia ficava na esquina da praça, perto do coreto, e ali passava político, lavrador, fofoqueiro e até quem só queria sentar na cadeira para descansar a perna. Numa manhã de calor pegajoso, entrou um sujeito meio apressado, chapéu torto, bigode ralo e um menino puxado pela mão. O homem nem cumprimentou direito, só apontou para a cadeira e largou a fala atravessada: dá um trato nessa juba aí ou do avental. Seu Anselmo, acostumado com todo tipo de freguês, ajeitou o pano no pescoço do sujeito e mandou a máquina cantar. Enquanto os fios caíam, o homem batucava o pé, olhando o relógio como quem devia, e estava atrasado. Terminou o corte, levantou num pulo e já foi dando ordem: agora vai passando a tesoura no cabelo do garoto, que eu vou ali comprar um jornal e já volto. E saiu sem nem esperar resposta. O barbeiro colocou o menino na cadeira, perguntou se queria curto ou médio e o garoto só deu de ombro. Tesoura vai, tesoura vem. O corte ficou caprichado. Quando terminou, seu Anselmo limpou a nuca do menino e os dois ficaram esperando. A porta rangia a cada vento, o relógio da parede marcava o tempo com deboche. Uma hora passou, depois outra. Seu Anselmo pigarreou, coçou o queixo e comentou, meio sem graça: acho que seu pai se perdeu, viu? Já fazem 2 horas que saiu e nada...
O menino, tranquilo demais para quem foi esquecido, respondeu sem levantar a cabeça: Ele não é meu pai, não, moço. O barbeiro arregalou o olho. Uai, então quem é? Ninguém. Eu estava no meio da rua brincando de bolinha de gude, quando aquele homem parou e perguntou se eu estava a fim de cortar o cabelo de graça. Teve um silêncio curto, pesado, do tipo que cai ficha. Depois, seu Anselmo largou a toalha no balcão e caiu na gargalhada. O menino sorriu sem entender muito, e a barbearia ganhou mais um causo para contar, desses que o povo repete rindo e balançando a cabeça, dizendo que malandro, quando resolve economizar, economiza até no filho dos outros. Na repartição velha da cidade, aquela que ainda cheirava a café requentado e papel guardado em gaveta de madeira, trabalhava o seu Arlindo, sujeito paciente que só perdia a calma quando a impressora resolvia ter opinião própria. Era uma máquina antiga, dessas cinzas, pesada, que parecia ter sido herdada do tempo em que carimbo valia mais que assinatura. Diziam que aquela impressora já tinha visto 3 prefeitos, 2 reformas administrativas e um estagiário enlouquecer de vez. Naquela manhã quente, seu Arlindo precisava imprimir um requerimento simples, coisa de rotina. Abriu a bandeja, ajeitou 2 folhas brancas com todo cuidado, como quem acomoda a criança dormindo, e apertou o botão verde. A impressora fez um barulho comprido, engasgou, pensou um pouco e ficou em silêncio. Nada saiu, nem uma beiradinha de papel. Seu Arlindo coçou a cabeça, inclinou o ouvido para perto da máquina, como se fosse ouvir resposta. Foi aí que na cabeça dele, talvez por causa do calor ou do café forte demais, as 2 folhas começaram a prosear entre si. Ô compadre, disse uma folha para outra: há quantos anos você está aí dentro? A outra, mais velha, meio amarelada de tanto esperar, respondeu sem pressa: há 4. Seu Arlindo arregalou o olho, deu 2 passos para trás, fez o sinal da cruz e chamou o Zé Mindinho, que passava no corredor carregando um monte de pastas. Zé, chega aqui um instante, você está ouvindo alguma coisa? Zé Mindinho escutou e só ouviu o silêncio e o ventilador gemendo no canto. Tô ouvindo nada não, seu Arlindo. Isso é fome ou é vontade de aposentar? Desconfiado, seu Arlindo abriu a tampa da impressora. As 2 folhas estavam lá, quietinhas, uma em cima da outra, fingindo costume. Ele puxou as 2, bateu uma na outra para alinhar, como sempre fazia, e murmurou: também ficam aí dentro anos e anos, depois reclamam que estão presas. Quando finalmente a impressora resolveu trabalhar, imprimiu tudo de uma vez, sem erro. Seu Arlindo olhou para o papel, suspirou aliviado e comentou com quem quisesse ouvir: máquina velha é igual gente antiga, quanto mais tempo passa, mais história ela guarda e mais piada ela conta sem abrir a boca. Desde esse dia, ninguém mais duvidou quando seu Arlindo dizia que naquela repartição até o papel tinha memória. Diziam no sertão que seu Amâncio tinha o dom de se meter em enrascada sem nem sair de casa, mas dessa vez ele conseguiu superar a própria fama. Foi quando resolveu atravessar um ermo danado, daqueles que até lagarto pede carona, confiando só num mapa velho e numa coragem meio desavisada. O sol batia em cima feito martelo de ferreiro, e a boca já estava seca de conversar sozinha. Foi aí que no meio do nada, ele deu de cara com um sujeito sentado à sombra de um guarda-sol furado, do lado de um carro empoeirado. O homem tinha cara de quem sabia demais para aquele lugar. Seu Amâncio pigarreou desconfiado: Ô compadre, isso aqui é milagre ou é miragem? O vendedor riu torto e respondeu que milagre não era, mas negócio bom quase sempre parecia. Disse que vendia o carro quase de graça, mas tinha um segredo: só contava depois da compra. Seu Amâncio coçou a cabeça, pensou na sede, pensou no sol, pensou que pior que tava não ficava. Se esse trem andar, segredo nenhum me assusta, decretou, estendendo a mão. Fechado o trato, o vendedor explicou, com a maior calma do mundo: para andar você fala ufa, para parar tem que dizer haja Deus. Seu Amâncio arregalou o olho, mas já estava dentro do carro. Virou a chave, respirou fundo e testou. Ufa! O carro saiu cantando pneu, levantando poeira e ganhando velocidade que nem notícia ruim. Seu Amâncio riu nervoso. O vento secava a testa, o deserto ficava para trás, até que do nada surgiu um precipício largo, fundo e definitivo. O coração subiu para a garganta. Haja Deus! Gritou, mais reza que palavra. O carro freou com tudo, derrapou feito cabrito em laje molhada, parando a poucos centímetros da beirada.
Silêncio. Só o som do motor esfriando e do coração tentando sair pela boca. Seu Amâncio saiu do carro com as pernas bambas, olhou para o abismo e limpou o suor da testa. Foi por pouco demais, minha Nossa Senhora. Respirou aliviado, sorriu sozinho, abriu os braços para o céu e disse, sem pensar, ufa! Ha, ha, ha. Naquele fim de tarde quente, quando o sol já estava se escondendo atrás do morro e a cidadezinha começava a cheirar a café passado, seu Alcebíades voltava para casa com o passo apressado. Homem simples, chapéu gasto, calça de tergal antiga e um costume raro. Não gostava de celular. Dizia que aquilo era coisa para quem tinha pressa demais da vida. Preferia conversar olhando no olho e saber das novidades pelo rádio da cozinha. Foi ali, na rua de paralelepípedo mal iluminada, que surgiu o vulto encostado no poste. Magro, boné baixo, mão no bolso, cara de quem não estava ali para pedir bênção. O sujeito deu 2 passos para frente e anunciou, com a voz rouca de quem treinou aquilo no espelho. Passe o celular. Seu Alcebíades disparou. Não correu, não gritou, não discutiu. Só respirou fundo, ajeitou o chapéu e respondeu com a calma de quem já viu muita coisa nessa vida. Calma, meu filho, calma. Eu não tenho celular, não. O bandido franziu a testa, desconfiado. Deu uma olhada no bolso do colete, depois nos bolsos da calça, como se o celular fosse pular sozinho dali. Como assim não tem celular? Perguntou, já meio sem paciência. Hoje em dia todo mundo tem. Pois é, mas eu não sou todo mundo, né? Respondeu seu Alcebíades num tom quase pedagógico. O silêncio ficou pesado. O ladrão coçou a cabeça, olhou para os lados, suspirou fundo e tomou uma decisão que ninguém esperava. Enfiou a mão no bolso, puxou 2 celulares novinhos, um com a tela trincada e outro ainda com plástico, e estendeu um deles. Tá bom então, disse ele. Eu tenho 2, pode ficar com esse aqui. Seu Alcebíades pegou o aparelho como quem recebe um presente de aniversário inesperado. Virou de um lado, do outro, apertou um botão sem querer e quase deixou cair quando a tela acendeu. Uai, isso fala? Perguntou espantado. Fala, manda mensagem, tira a foto, faz de tudo, respondeu o bandido, já meio constrangido. Seu Alcebíades sorriu, guardou o celular no bolso com cuidado e estendeu a mão para o sujeito. Obrigado, doido. O bandido apertou a mão, virou as costas e foi embora pensativo. Já seu Alcebíades seguiu para casa com a sensação estranha de ter sido assaltado, ao contrário. Ao chegar, contou o caos no jantar, balançando a cabeça e concluindo com um suspiro resignado. Nesse mundo, a gente nunca sabe se sai perdendo ou ganhando. Só sei que agora vou ter que aprender a mexer nesse trem. Rapidinho antes de continuar, se você chegou até aqui e ainda não ouviu aquela piada, escreve ela aí no comentário, que no próximo vídeo a gente conta ela aqui, no estilo do Chicão. Agora, antes de seguir de volta para essa maratona, deixa um like aí no vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas maratonas da semana. Você está ficando velho, C. 1. Fez curso de datilografia. 2. Odiava ou adorava as provas com cheiro de álcool recém-copiadas no mimeógrafo, usando papel stencil. 3. Não ia para a escola do dia do seu aniversário com medo de levar um ovo ou vários na cabeça. 4. Aumentava o rádio quando tocava Voyage, Voyage, ou alguma música do Yahoo, Metrô, Rádio Táxi. 5. Usava caneta de 10 cores com cheiro. 6. Primado, viu a Gretchen cantar Conga La Conga, o Hit cantar Menina Veneno, as Harmony Cats cantando Seu Amor é Meu, Ninguém Vai Roubar. 7. Jogava Enduro e River no Atari e Master System. 8. Tentou fazer o break do Michael Jackson. 9. Brincava de estátua, batata quente, queimada, pega-pega, pique-esconde, estrela nova cela, forca, cabra cega, passa-anel, boca de forno, amarelinha, casamento atrás da porta e stop. O é stop. 10. Tinha Melicinha, bota 7 léguas, catina, conga, quichute e sabia que o tênis Montreal era o único antimicróbio. 11. Comia lolo antes de se chamar Milk Bar. 12. Colecionava papel de carta. 13. Usou aquelas pulseirinhas de linha ou lã. 14. Dançava a lambada do Sidney Magal ou do Beto Barbosa. Ou corria pra dançar quando escutava a música. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. 15. E pulava elástico. 16.
usar aquela chuquinha da Pacalolo. 17, usou aqueles brilhos labiais que o pote tinha forma de morango, ou aqueles brilhos tipo da Moranguinho. 18, bloco gigante, chupava bala soft, bebia crush, comia bala chachá. 19, comprava de pelique, mini chicletes e o pirulito que vinha com hélice para girar e voar. Pirulito que bate-bate, pirulito que já bateu. 20, teve o pequeno pônei, o moranguinho, ursinhos carinhosos, peposo ou peposa. 21, tinha os estojos com vários botões, com cola, durex, apontador. 22, tinha aqueles relógios com várias pulseiras de cores diferentes para trocar. 23, leu a série Vagalume. 24, tinha aquela régua que ao bater no braço se enroscava como uma pulseira. A bate-enrola. 25, usava aqueles brincos que vinha na cartela e se colava na orelha. 26, tinha mania de dançar jazz igual a mulher do Flashdance. 27, usou polainas e tinha patins de prender nos tênis. 28, colecionava mini garrafas de refrigerantes e a mãe dizia que tinha veneno dentro para que a gente não bebesse. E os ioiôs da Coca-Cola? 29, respondia aos questionários das colegas, normalmente em um caderno. E a última pergunta era: de quem você gosta? Ou deixa uma mensagem para a dona do caderno. 30, teve o Walkman AM, FM amarelo à prova d'água? Amigas ao telefone. Oi, me conta como foi o encontro de ontem à noite. Horrível, não sei o que aconteceu. Mas por quê? Não te deu nem um beijo? Sim, beijar, me beijou. Mas me beijou tão forte que meu dente postiço da frente caiu e as lentes de contato verde saltaram dos meus olhos. Não me diga que terminou por aí. Não, claro. Depois pegou no meu rosto entre suas mãos, até que tive que pedir que não fizesse mais, porque estava achatando botox e me mordia o lábio como se fossem de plástico. E explodiu o meu implante de colágeno, quase saiu mega ré. E não tentou mais nada? Sim, começou a acariciar minhas pernas e eu o detive, porque lembrei que não tive tempo de me depilar. E além do mais, me arrebatou com uma luxúria e estava me abraçando tão forte que quase ficou com minhas próteses da bunda em suas mãos e estourou meu silicone do peito. E depois, o que aconteceu? Aí então começou a tomar champanhe em meu sapato. Que romântico. Romântico, cacete. Ele quase morreu. E por quê? Engoliu meu corretor de Joanete com a palmilha do salto. Nossa, o que ele fez depois? Você acredita que ele broxou e foi embora? Acho que ele é viado. Só pode. Sabe as palavras de filosofia. Um professor de filosofia parou na frente da classe e, sem dizer uma palavra, pegou um vidro de maionese vazio e o encheu com pedras de uns 2 cm de diâmetro. Olhou para os alunos e perguntou se o vidro estava cheio. Todos disseram que sim. Ele então pegou uma caixa com pedregulhos bem pequenos, jogou-os dentro do vidro, agitando-o levemente. Os pedregulhos rolaram para os espaços entre as pedras. Tornou a perguntar se o vidro estava cheio. Os alunos concordaram, agora sim, estava cheio. Dessa vez pegou uma caixa com areia e despejou dentro do vidro, preenchendo o restante. Olhando calmamente para as crianças, o professor disse: quero que entendam que isto simboliza a vida de cada um de vocês. As pedras são as coisas importantes, sua família, seus amigos, sua saúde, seus filhos, coisas que preenchem a vida. Os pedregulhos são as outras coisas que importam, né? Como o emprego, a casa, o carro. A areia representa o resto, as coisas pequenas. Experimentem colocar a areia primeiro no vidro e verão que não caberá as pedras e os pedregulhos. O mesmo vale para suas vidas. Priorizem cuidar das pedras, do que realmente importa. Estabeleçam suas prioridades. O resto é só areia. Após ouvirem a mensagem tão profunda, um aluno perguntou ao professor se poderia pegar o vidro, que todos acreditavam estar cheio, e fez novamente a pergunta: vocês concordam que o vidro está realmente cheio? Todos responderam, inclusive o professor: sim, está. Então ele derramou uma lata de cerveja dentro do vidro. A areia ficou ensopada, pois a cerveja foi preenchendo todos os espaços restantes e fazendo com que ele, desta vez, ficasse realmente cheio. Todos ficaram surpresos e pensativos com a atitude do aluno, incluindo o professor.
Então ele explicou: não importa o quanto sua vida esteja cheia de coisas e problemas, sempre sobra espaço para uma cervejinha. As melhores frases dos piores alunos. O metro é a 10.000.000ª parte de 1/4 do meridiano terrestre. E para o cálculo dar certo, arredondaram a Terra. O cérebro humano tem dois lados, um para vigiar o outro. O cérebro tem uma capacidade tão grande que hoje em dia, praticamente, toda a gente tem um. Quando o olho vê, não sabe o que está a ver. Então ele manda uma foto elétrica para o cérebro que lhe explica o que está a ver. O nosso sangue divide-se em gudilacóbulos brancos, gudilacóbulos vermelhos e até verdes. Nas Olimpíadas, a competição é tanta que só 5 atletas chegam entre os 10 primeiros. O piloto que atravessa a barreira do som nem percebe porque não ouve mais nada. O teste do carbono 14 permite-nos saber se antigamente alguém morreu. Antes mesmo da guerra, a Mercedes já fabricava a Volkswagen, né? Pedofilia é o nome que se dá ao estudo dos pelos. O pai de D. Pedro II era D. Pedro I, e de D. Pedro I era D. Pedro Zero. Nos aviões, os passageiros da primeira classe sofrem menos acidentes que os da classe econômica. O índice de fecundidade deve ser igual a 2 para garantir a reprodução das espécies, pois precisa-se de um macho e uma fêmea para fazer o bebê. Podem até ser 3 ou 4, mas chegam 2. O homossexualismo, ao contrário do que todos imaginam, não é uma doença, mas ninguém quer ter lá. Em 2020, a Caixa de Previdência já não terá dinheiro para pagar aos reformados. Graças à quantidade de velhos que não querem morrer, o verme conhecido como solitária é um molusco que mora no interior, mas que está muito sozinho. Na Segunda Guerra Mundial, toda a Europa foi vítima da Barbie, queria dizer, deserto, barbárie, nazista. Cada vez mais as pessoas querem conhecer a sua família através da árvore ginecológica. O hipopótamo comanda o sistema digestivo e o hipotálamo é um bicho muito perigoso. A Terra vira-se nela mesma. E esse difícil movimento chama-se a rotação. Lenin e Stallone eram grandes figuras do comunismo na Rússia. 1 tonelada pesa pelo menos 100 kg de chumbo. Quando os egípcios viam a morte a chegar, disfarçavam-se de múmia. Uma linha reta deixa de ser reta quando encontra uma curva. O aço é um metal muito mais resistente do que a madeira. O porco é assim chamado porque é nojento. A fundação do Titanic serve para mostrar a agressividade dos icebergs. Para fazer uma divisão, basta multiplicar subtraindo. A água tem uma cor inodora. O telescópio é um tubo que nos permite ver televisão de muito longe. O Marechal Antônio Spínola é conhecido principalmente por estar no dicionário. A Idade da Pedra começa com a invenção do bronze. O sul foi posto debaixo do norte por ser mais cômodo. Os rios podem escolher desembocar no mar ou na montanha. A luta greco-romana causou a guerra entre esses dois países. Os escravos dos romanos eram fabricados em África, mas não eram de boa qualidade. O tabaco é uma planta carnívora que se alimenta de pulmões. Medicina obstetrícia. Doutor, quando eu era solteira, tive que abortar 6 vezes. Agora que casei, não consigo engravidar. Qual é a razão? É muito comum. O problema é que você não reproduz em cativeiro. Psicopatologia. Doutor, eu tenho tendências suicidas. O que faço? Em primeiro lugar, e antes que seja tarde, pague a consulta. Cuidados intensivos. A senhora chega ao hospital e pergunta: doutor, sou a esposa do Zé que sofreu um acidente. Como ele está? Bem, da cintura para baixo ele não teve nenhum arranhão. Puxa, que alegria. E da cintura para cima? Não sei, ainda não trouxeram essa parte. Cirurgia. Após a cirurgia, doutor, eu sei que vocês médicos se vestem de branco, mas por que essa luz tão forte? Meu filho, eu sou São Pedro. Análises clínicas. Doutor, o que eu tenho? Não sei, mas fique tranquilo. Em caso de dúvida, vamos descobrir na autópsia. 20 maneiras de irritar uma mulher. 1. Excite-a ao máximo e depois durma. 2. Leve-a a uma bela sorveteria, peça para você o maior e mais calórico sorvete e um Diet Frozen sem cobertura para ela. 3. Elogie a nova estagiária. Diga como é brilhante, entusiasmada, inexperiente e bonita. 4. Peça-lhe para espremer suas espinhas.
5. Quando estiverem no carro, buzine quando vir uma mulher gostosa. 6. Saia do futebol e vá direto, sem tomar banho, para o jantar com o pessoal do escritório dela, marcado há 15 dias. 7. Ao chegar ao restaurante, não perca a oportunidade de dar uma coçadinha. Não precisa ser discreto, ajeite mesmo. 8. Palite os dentes sonoramente. 9. Encaminhe a conversa para a sacanagem e quando o assunto estiver bem picante, fale alto sobre a transa mais ridícula que tiveram. 10. Ao pegar a Playboy, diga, com o maior sarcasmo de que for capaz, esse biquíni de oncinha ficaria hilário em você. 11. Peça-lhe para falar mais baixo. 12. Fique amigo da mãe dela, mande flores, ligue sempre e não se esqueça de dizer, conversei com sua mãe sobre nós dois e ela concorda que você anda meio desequilibrada. 13. Após transarem, pergunte como quem não quer nada o que ela pensa sobre lipoaspiração. 14. Ao atender o telefone, é claro que é ela, faça questão de dizer, quem está falando? Expectativa. Ah, é você? Decepção. 15. Não repare quando ela comprar uma roupa nova, emagrecer, cortar o cabelo ou se fantasiar de King Kong. Desastres. Assista ao jogo de futebol com a televisão sem som e o rádio no volume máximo, grudado na orelha. 17. Peça-lhe uma cerveja, dê um tapa na bunda dela e indaga, faz tempo que você não vai à academia, né? 18. Comece a narrar a conversa que teve com seu amigo poeta e interrompa no meio com a seguinte declaração. Para que estou te contando isso? Você não entende nada de poesia mesmo. 19. Quando ela estiver contando alguma coisa que aconteceu no dia dela, finja que não está prestando atenção. Quando ela perguntar se você está escutando, você fala, hã? 20. E por fim, declare, seu manequim aumentou? Nossa, Deus é justo, mas essa calça. O motel. Mirtes não se aguentou e contou para Lourdes. Viram teu marido entrando no motel? A Lourdes abriu a boca e arregalou os olhos. Ficou assim uma estátua de espanto durante 1 minuto, 1 minuto e meio. Depois pediu detalhes. Quando, aonde, com quem? Ontem, no Discretíssimos. Com quem? Com quem? Isso eu não sei. Mas como? Era alta, magra, loira, puxava de uma perna? Não sei, Lu. Carlos Alberto me paga. Ah, me paga. Quando o Carlos Alberto chegou em casa, a Lourdes anunciou que iria deixá-lo e contou por quê. Mas que história é essa, Lourdes? Você sabe quem era a mulher que estava comigo no motel? Era você. Pois é, maldita hora em que eu aceitei ir. Discretíssimos! Toda a cidade ficou sabendo. Ainda bem que não me identificaram. Pois então, que eu tenho que deixar você. Não vê? É o que todas as minhas amigas esperam que eu faça. Não sou mulher de ser enganada pelo marido e não reagir. Mas você não foi enganada. Quem estava comigo era você. Mas elas não sabem disso. Eu não acredito, Lourdes. Você vai desmanchar nosso casamento por isso? Vou. Mais tarde, quando a Lourdes estava saindo de casa com as malas, o Carlos Alberto a interceptou. Estava sombrio. Acabo de receber um telefonema. Disse. Era o Dico o que ele queria. Fez 1000 rodeios, mas acabou me contando. Disse que como meu amigo tinha que contar. O quê? Você foi vista saindo do motel Discretíssimos ontem com um homem, mas o homem era você. Eu sei, mas eu não fui identificado. Você não disse que era você? O quê? Para que os meus amigos pensem que eu vou a motel com a minha própria mulher. E então, desculpe, Lourdes, mas o quê? Vou ter que te dar uma surra. Moral da história. Devemos cuidar apenas da nossa saúde, pois da nossa vida todo mundo cuida. Coca-Cola, 10 verdade. A Coca-Cola não serve apenas para se beber, também tem muita utilidade no lar. Essa lista foi testada por um habitual consumidor da bebida e não vale para a forma diet nem qualquer variação que esteja disponível. 1. Limpar uma panela queimada. É só despejar a coca e deixar ferver. Isso tira toda a mancha. 2. É fácil transformar uma foto moderna parecesse com uma sépia antiga. Basta escovar ligeiramente a fotografia com Coca-Cola e deixá-la secar rapidamente. Não amole demais. Fotocópias em preto e branco dão impressão de antiguidade. 3. Se você tingir seu cabelo e o resultado for danoso demais, não se impressione. Coca-Cola ajuda a nivelá-lo. 4.
Deixe moedas velhas encharcarem dentro de uma coca. Isso vai dar um brilho intenso nas coleções e itens decorativos. 5. Despeje Coca-Cola em sua caçarola. Deixe-a por um dia. Isso retirará a borra, deixando-a limpa por dentro. 6. Uma lata de coca despejada no vaso sanitário o deixará limpinho da silva. O ácido contido na bebida ajuda rapidamente no trabalho. 7. Faça um molho excelente para churrasco misturando coca e ketchup, metade. Lave o frango e a carne antes de cozinhar com coca. Dizem que fica saboroso. 8. Coca serve como um bom condicionador de cabelo. Despeje-o sobre o seu cabelo, enxague e seque. 9. Ponha a coca em pratos fundos no jardim e isso ajudará a livrar suas plantas de lesmas. São atraídos pelo aroma doce e uma vez que caírem no líquido não poderão mais sair. 10. Parafusos enferrujados podem ser recuperados se você encharcar um trapo em Coca-Cola e deixar embrulhado ao redor do parafuso. Deixe por algumas horas e será mais fácil remover. 11. Limpe suas joias num vidro de coca. Escove com uma escova de dentes e enxague bem. Não recomendamos para itens valiosos. 12. Coca-Cola ajuda a reorientar estômagos problemáticos. Não a use gelada, mas ela quentinha, efervescente. Vai fazê-la provocar rapidinho e acabar com a viração do seu estômago. 368. Dicionário feminino. Aliança, garantia financeira, amante. Homem que faz tudo aquilo que o marido nunca faz. Amor impossível. Um pretendente pobre. Batom, poderosa arma feminina que deixa marcas fatais. Bolsa, membro essencial no funcionamento do corpo feminino. Cansaço, vontade de ficar sozinha. Carteira, principal órgão masculino. Certeza, quase certeza. Confiança, ação incompatível com os homens. Dor de cabeça, falta de vontade. Extravasar, galinhar. Falta de atenção, falta de presentes. Fracasso, perder um homem para uma mulher mais magra. Gravidez, investimento a longo prazo. Minutos, horas. Principalmente antes de sair. Maquiagem, realce da beleza natural e disfarce de feiura original. Meia calça, camada de acabamento das pernas. Namorado, desculpa usada para despistar homens indesejados. Nunca, por enquanto não. Pílula, medicamento usado no momento certo e suspenso no momento oportuno. Problemas conjugais, ausência de orgasmo. Satisfação, verbete desconhecido no dicionário feminino. 6. Sinônimo de maçaneta, pois também abrem muitas portas. Talvez, não. Terapia de grupo, shopping com as amigas. Valorização, flores no dia seguinte. Bêbado. O bêbado, no ponto do ônibus, olha para uma mulher e diz: "Você é feia, hein?" A mulher não diz nada, mas o bêbado insiste em: "Nossa, mas você é feia demais." A mulher finge que não ouve e o bêbado torna a dizer: "Puta merda, você é muito feia." A mulher não se aguenta e diz: "E você é um bêbado, manguaçado." "É, mas amanhã eu melhoro." Então subiu no ônibus. Logo na roleta, cambaleando, ao cobrador diz: "Se meu pai fosse um gato e minha mãe uma gata, eu seria um gatinho." E continua: "Se meu pai fosse um cachorro e minha mãe uma cachorra, aí eu era um cachorrinho." E mais: "Se meu pai fosse um touro e minha mãe uma vaquinha, aí eu seria um bezerrinho." O cobrador, nervoso, pergunta: "E se o seu pai fosse um viado e sua mãe uma puta? Aí eu seria cobrador de ônibus?" Saindo da roleta, o bêbado grita: "Hoje eu quero uma bunda." Todos os passageiros olham assustado para ele, que diz: "Calma, gente, eu só quero uma." Já na parte de trás do ônibus, grita de novo: "Do lado direito todo mundo é corno e do lado esquerdo todo mundo é viado." Ao ouvir isto, levanta um negão do lado esquerdo e fala: "Eu não sou veado." E o bêbado responde: "Então muda de lado que eu não gosto de confusão." A partir desse momento, os passageiros começaram a xingar o bêbado e ameaçando cobri-lo de porrada. O motorista, para evitar confusão, freia bruscamente e todos caem. Um dos passageiros se levanta, pega o bêbado pelo colarinho e pergunta: "Fala de novo, safado, quem é corno e quem é viado?" "Agora eu não sei mais." O motorista misturou todo mundo. Ele então é expulso do ônibus. Desce, entra em uma igreja e o pastor, que viu o bêbado entrando,
resolve dar o sermão oportuno. Irmãos, quem não for a favor da bebida que se sente agora? Todos se sentaram e o bêbado gritou: ó, pastor, só nós dois, hein? Expulso também da igreja, entra logo num boteco e já pede: coloca aí 10 pinga para mim. O dono obedeceu e colocou 10 pinga pro bêbado, que bebeu todas. Coloca agora 5 pinga. O dono colocou, o cara bebeu todas e disse: agora coloca só 3, viu? Bebeu as 3 num gole só, fez aquela careta típica de pingaiada e pediu: zê, só uma agora. Zê, só mais uma. O bêbado bebeu aquela, deu uma cambaleada e concluiu: eu não tô enzenzendo. Quanto menor eu bebo, mais eu fico tonto. Antes de ir embora, ele pede um maço de cigarros, que traz escrito na lateral: o Ministério da Saúde adverte, cigarro pode causar impotência sexual. Assustado, gritou pro garçom: não, esse aqui não, me dá aquele que causa câncer. Ao sair do boteco, todo embriagado, o bêbado andando na rua, toca o interfone de um atão e sentiu-se tão bem que poderia falar alto até no meio de uma tempestade, de tão feliz e descontraído que se encontrava. Depois, ao de regressar à sacristia, encontrou uma nota do arcebispo dizendo: prezado padre, na próxima vez coloque gotas de vodka na água e não gotas de água na vodka. 2. Não coloque limão e açúcar na borda da taça. 3. O missal não é um apoio para copo. 4. O manto da imagem de NSJC não deve ser usado como guardanapo. 5. Existem 10 mandamentos e não 12. 6. Existiram 12 apóstolos e não 10. Não nos referimos à cruz como aquele T grande. 8. Não nos referimos ao nosso Salvador Jesus Cristo e seus apóstolos como JC e sua banda. 9. Davi derrotou Golias com um estilingue e uma pedra e nunca teve nenhuma relação sexual com ele. 10 L's. Não nos referimos a Judas como filho da puta. 11. O Papa é sagrado e não castrado. E não nos referimos a ele como padrinho. 12. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são o Velho, o Júnior e o Aparecido. 13. Judas não enforcou Jesus. E Tiradentes não tem nada a ver com a história. 14. A hóstia não é chicletes, portanto evite tentar fazer bolas. 15. Backstreet Boys não estava na relação de músicas do coro. 16. Aquela casinha era o confessionário e não o banheiro. 17. Evite apoiar-se na imagem de Nossa Senhora, muito menos abraçar lá. 18. A iniciativa de chamar o público para dançar foi muito plausível, mas fazer trenzinho e correr pela igreja, não. 19. Limite-se a sermões sobre religião e evite falar de futebol e política. 20. Água benta é para se benzer e não para refrescar a nuca. 21. Nunca reze a missa sentado na escada do altar, muito menos com o pé sobre a Bíblia Sagrada. 22. As hóstias devem ser distribuídas para o povo e não usadas de aperitivo para acompanhar o vinho. 23. Nem Bruce Willis, nem Sharon Stone estavam na reencarnação de Cristo. 24. Aquele pregado na cruz era Jesus Cristo e não Raul Seixas. 25. Edir Macedo não é diretor financeiro da Igreja Católica. 26. Procure usar roupas debaixo da batina. Evite abanar-se com a batina quando estiver com calor. 27. Nunca, mas nunca mesmo, leia casos sexuais verídicos em uma missa. 28. O nome do Papa é João Paulo e não Leonardo. Nenhum dos dois fez dupla com Chororó. 29. Belém, onde Jesus nasceu, não fica no Rio Grande do Sul. 30. Judas vendeu Jesus no Sanedrim e não no mercado persa e foi por 30 moedas de prata e não por 2 pilas. 31. Os pecadores quando morrem vão para o inferno e não pra puta que os pariu. 32. Numa missa não se faz perguntas ao público, nem existem cartas e universitários. 33. Onde se reza a missa é o altar e não o palco do mundo. Pelos 45 minutos de missa que acompanhei, notei essas falhas. Lembro que uma missa leva em torno de 1 hora e não 2 tempos de 45 minutos.
Espero que tais falhas sejam corrigidas já para o próximo domingo. Atenciosamente, o arcebispo. Aconteceu numa rádio. Locutor, mas não. Quem ligar agora e fazer uma frase com a palavra que não exista no dicionário, ganha 2 entradas para o cinema. Alô, quem é? Ouvinte, Sérgio do Jardim Magnólia. Olá, Sérgio. Já conhece a brincadeira? Qual é a sua palavra? A palavra é Vice. Vice? Como escreve? V-A-I-C-E. Tá? Espera um pouco. Deixa eu consultar o dicionário. Realmente esta palavra não existe. Agora, faça uma frase com essa palavra. E se a frase fizer sentido e descobrirmos o que significa a palavra, você ganha. Ok, lá vai. Vai se fuder. E nesse momento desliga o telefone. Locutor, mas não. Que é isso, pessoal? Vamos colaborar. Afinal, existem crianças ouvindo. Vamos tentar outra ligação. Alô, quem é? Joselito do Perobal. Olá, Joselito. Já conhece a brincadeira? Qual é a sua palavra? Eudi. Eudi? Como se escreve? E-U-D-I. O locutor pede para o ouvinte esperar um pouco. Deixa eu consultar o dicionário. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu desmano. Eu desmol. Eudésmia. Eudiapneustia. Eudiapnêustico. Realmente esta palavra não existe. Agora faça uma frase com essa palavra. E se a frase fizer sentido e descobrirmos o que significa a palavra, você ganha. Ok, lá vai. Sou eu de novo e vai se fuder. 50 leis de Murphy. 1. Se alguma coisa pode dar errado, dará. E mais, dará errado da pior maneira, no pior momento e de modo que cause o maior dano possível. 2. Um atalho é sempre a distância mais longa entre 2 pontos. 3. Nada é tão fácil quanto parece, nem tão difícil quanto a explicação do manual. 4. Tudo leva mais tempo do que todo o tempo que você tem disponível. 5. Se há possibilidade de várias coisas darem errado, todas darão, ou a que causar mais prejuízo. 6. Se você perceber que uma coisa pode dar errada de 4 maneiras e conseguir driblá-las, uma quinta surgirá do nada. 7. Seja qual for o resultado, haverá sempre alguém para a interpretar lo mal. B. Falsificar lo. Se dizer que já o tinha previsto em seu último relatório. 8. Quando um trabalho é mal feito, qualquer tentativa de melhorar lo piora. 9. Acontecimentos infelizes sempre ocorrem em série. 10. Toda vez que se menciona alguma coisa, se é bom, acaba. Se é ruim, acontece. 11. Em qualquer fórmula, as constantes, especialmente as registradas nos manuais de engenharia, deverão ser consideradas variáveis. 12. As peças que exigem maior manutenção ficarão no local mais inacessível do aparelho. 13. Se você tem alguma coisa há muito tempo, pode jogar fora. Se você jogar fora alguma coisa que tem há muito tempo, vai precisar dela logo, logo. 14. Você sempre encontra aquilo que não está procurando. 15. Quando te ligam, se você tem caneta, não tem papel. B. Se tem papel, não tem caneta. C. Se tem ambos, ninguém liga. 16. A natureza está sempre a favor da falha. 17. Entre 2 acontecimentos prováveis, sempre acontece um improvável. 18. Quase tudo é mais fácil de enfiar do que de tirar. 19. Mesmo o objeto mais inanimado tem movimento suficiente para ficar na sua frente e provocar uma canelada. 20. Qualquer esforço para se agarrar a um objeto em queda provocará mais destruição do que se deixássemos o objeto cair naturalmente. 21. A única falta que o juiz de futebol apita com absoluta certeza é aquela em que ele está absolutamente errado. 22. Por mais bem feito que seja o seu trabalho, o patrão sempre achará onde criticá-lo. 23. Nenhum patrão mantém um empregado que está certo o tempo todo. 24. Toda solução cria novos problemas. 25.
Quando o político fala em corrupção, os verbos são sempre usados no passado. 26. Você nunca vai pegar engarrafamento ou sinal fechado se saiu cedo demais para algum lugar. 27. Os assuntos mais simples são aqueles dos quais você não entende nada. 28. 2 monólogos não fazem um diálogo. 29. Se você é capaz de distinguir entre o bom e o mau conselho, então você não precisa de conselho. 30. Ninguém ficará batendo na sua porta ou telefonando para você se não houver trabalho algum a ser feito. 31. O trabalho mais chato é também o que menos paga. 32. Errar é humano. Perdoar não é a política da empresa. 33. Toda ideia revolucionária provoca 3 estágios. O mero. É impossível, não perca meu tempo. Do Zedo, é possível, mas não vale o esforço. 13, eu sempre disse que era uma boa ideia. 34, a informação que obriga a uma mudança radical no projeto sempre chega ao projetista depois do trabalho terminado, executado e funcionando, maravilhosamente também conhecida como síndrome do porra, mas só agora. 35. Um homem com um relógio sabe a hora certa. Um homem com 2 relógios sabe apenas a média. 36. Inteligência tem limite, burrice não. 37. 6 fases de um projeto: entusiasmo, desilusão, pânico, busca dos culpados, punição dos inocentes, gudlucória aos não participantes. 38. Conversas sérias que são necessárias só acontecem quando você está com pressa. 39. Não se dorme até que os filhos façam 5 anos. 40. Não se dorme depois que eles fazem 15. 41. O orçamento necessário é sempre o dobro do previsto. O tempo necessário é o triplo. 42. As variáveis variam menos que as constantes. 43. Pais que te amam não te deixam fazer nada. Pais liberais, não estão nem aí para você. 44. Entregas de caminhão que normalmente levam um dia, levarão 5 quando você depender da entrega. 45. O único filho que ronca é o que quer dormir com você. 46. Assim que tiver esgotado todas as suas possibilidades e confessado seu fracasso, haverá uma solução simples e óbvia, claramente visível a qualquer outro idiota. 47. Qualquer programa, quando começa a funcionar, já está obsoleto. 48. Nenhuma bola vai parar em um vaso que você odeia. 49. Só quando um programa já está sendo usado há 6 meses é que se descobre um erro fundamental. 50. Crianças nunca ficam quietas para tirar fotos e ficam absolutamente imóveis diante de uma câmera filmadora. 50 leis de Murphy. 51. Nenhuma criança limpa quer colo. 52. A ferramenta, quando cai no chão, sempre rola para o canto mais inacessível do aposento. A caminho do canto, a ferramenta acerta primeiro o seu dedão. 53. Guia prático para a ciência moderna. A. Se mexe, pertence à biologia. B. Se fede, pertence à química. Se não funciona, pertence à física. D. Se ninguém entende, é matemática. E se não faz sentido, é psicologia. 54. O vírus que seu computador pegou só ataca os arquivos que não tem cópia. 55. O número de exceções sempre ultrapassa o número de regras. E há sempre exceções às exceções já estabelecidas. 56. Seja qual for o defeito do seu computador, ele vai desaparecer na frente de um técnico, retornando assim que ele se retirar. 57. Se ela está te dando mole, é feia. Se é bonita, está acompanhada. Se está sozinha, você está acompanhado. 58. Se o curso que você desejava fazer só tem N vagas, pode ter certeza de que você será o candidato N+1 a tentar se matricular. 59. 80% do exame final que você prestará será baseado na única aula que você perdeu, baseada no único livro que você não leu. 60. Cada professor parte do pressuposto de que você não tem mais o que fazer, se não estudar a matéria dele.
61. A citação mais valiosa para a sua redação será aquela em que você não consegue lembrar o nome do autor. 62. Caras legais são feios. Caras bonitos não são legais. Caras bonitos e legais são gays. 63. A maioria dos trabalhos manuais exigem 3 mãos para serem executados. 64. As porcas que sobraram de um trabalho nunca se encaixam nos parafusos que também sobraram. 65. Quanto mais cuidadosamente você planejar um trabalho, maior será a sua confusão mental quando algo der errado. 66. Tudo é possível, apenas não muito provável. 67. Em qualquer circuito eletrônico, o componente de vida mais curta será instalado no lugar de mais difícil acesso. 68. Qualquer desenho de circuito eletrônico irá conter uma peça obsoleta, 2 impossíveis de encontrar e 3 ainda sendo testadas. 69. O dia de hoje foi realmente necessário? 70. A luz no fim do túnel é o trem vindo na sua direção. 71. A vida é uma droga e você ainda reencarna. 72. Se está escrito tamanho único é porque não serve em ninguém. 73. Se o sapato serve, é feio. 74. Nunca há hora suficiente em um dia, mas sempre há muitos dias antes do sábado. 75. Todo o corpo mergulhado na banheira, faz tocar o telefone. 76. A beleza está à flor da pele, mas a feiura vai até o osso. 77. A informação mais necessária é sempre a menos disponível. 78. A probabilidade do pão cair com o lado da manteiga virado para baixo é proporcional ao valor do carpete. 79. Confiança é aquele sentimento que você tem antes de compreender a situação. 80. A fila do lado sempre anda mais rápido. 81. Nada é tão ruim que não possa piorar. 82. O material é danificado segundo a proporção direta do seu valor. 83. Se você está se sentindo bem, não se preocupe, isso passa. 84. No ciclismo, não importa para onde você vai, é sempre morro acima e contra o vento. 85. Por mais tomadas que se tenham em casa, os móveis estão sempre na frente. 86. Existem 2 tipos de esparadrapo, o que não gruda e o que não sai. 87. Uma pessoa saudável é aquela que não foi suficientemente examinada. 88. Você sabe que é um dia ruim quando o sol nasce no oeste, você pula da cama e erra o chão, o passarinho cantando lá fora é um urubu, seu bichinho de cerâmica te morde. 89. Por que será que números errados nunca estão ocupados? 90. Mas você nunca vai usar todo esse espaço de HD? 91. Se você não está confuso, não está prestando atenção. 92. Na guerra, o inimigo ataca em 2 ocasiões, quando ele está preparado e quando você não está. 93. Tudo que começa bem termina mal, tudo que começa mal termina pior. 94. Amigos vêm e se vão, inimigos se acumulam. 95. Pilhas não incluídas. 96. Você só precisará de um documento quando espontaneamente ele se mover do lugar que você o deixou para o lugar onde você não irá encontrá-lo. 97. As crianças são incríveis. Em geral, elas repetem palavra por palavra aquilo que você não deveria ter dito. 98. Uma maneira de se parar um cavalo de corrida é apostar nele. 99. Toda partícula que voa sempre encontra um olho. 100. O morro nunca desce. Rapaz, deixa eu pedir licença para vocês aqui. Puxar um banco, encostar na parede e falar de um povo sofrido, injustiçado, zoado desde a faculdade e incompreendido até na aposentadoria. Os engenheiros. Por quê? Olha, se existe uma profissão que já nasce levando apelido, piada pronta e previsão de fracasso, é engenharia. O sujeito mal fala que passou no vestibular e já escuta: parabéns, vai estudar 5 anos para virar Uber. E não é uma pessoa só que fala, não. É a família inteira. O vizinho, o tio do churrasco, o primo que fez administração EAD e hoje se chama CEO de si mesmo. O engenheiro nasce devendo explicação para a sociedade. O começo da desgraça. A faculdade.
Tudo começa lá atrás, quando o jovem, inocente, cheio de sonho e coluna boa, resolve fazer engenharia. Ele não escolhe engenharia, a engenharia escolhe ele. Porque ninguém acorda e fala: meu sonho desde criança é calcular viga, momento fletor e coeficiente de segurança. Não. Ele escolhe porque gosta de exatas, porque falaram que dá dinheiro, porque ouviu alguém dizer. Engenheiro nunca fica desempregado. Mentira histórica. Mentira documentada. Mentira que atravessou gerações. Primeiro dia de aula, o engenheiro já toma o primeiro choque de realidade. Sala lotada, professor entra, escreve um monte de símbolo no quadro, vira de costas e fala: isso aqui vocês já viram no ensino médio. Ninguém viu, ninguém entendeu, mas todo mundo finge que sim. Porque engenharia também ensina uma coisa muito importante: a arte de fingir que entendeu. E aí começam as matérias com nomes ameaçadores. Cálculo Ipisso, Cálculo Careto, Cálculo Terceiro, Física Pirrolho, bom, Física 2, Física 3, Resistência dos materiais, Mecânica dos sólidos, Derrada dinâmica, Fenômenos de transporte. Só o nome já causa dor lombar. O estudante de engenharia aprende rápido que a faculdade não quer que ele passe, ela quer testar até onde vai a sanidade mental dele. E o pior, sempre tem aquele colega que fala: nossa, essa prova estava fácil. Esse colega não é humano. É um projeto do governo, é enviado para destruir a autoestima dos outros. Enquanto isso, o futuro engenheiro está lá, virando noite, tomando café frio, comendo salgado de ontem, discutindo com a calculadora e questionando a própria existência. O sonho do diploma, mas ele insiste. Ele sofre, ele cai, levanta, reprova, refaz, xinga, promete largar o curso, mas não larga. Porque depois de 2 anos de sofrimento, ele já pensa: agora vou até o fim, nem que seja por teimosia. Chega o dia da formatura, família toda emocionada, foto com beca, sorriso bonito, mãe chorando, pai falando: agora sim, meu filho virou engenheiro. O engenheiro também acredita nisso por mais ou menos 3 dias. Porque no 4º dia ele começa a procurar emprego. A realidade do mercado. Primeira vaga que aparece: vaga para engenheiro júnior. Requisitos: formação em engenharia, 5 anos de experiência por TANAL, domínio de Excel avançado, PowerPoint intermediário, AutoCAD, Revit, SAP, Python, Power BI, inglês fluente, espanhol desejável PESIVA, salário R, 2.300,00. O engenheiro lê isso e pensa: uai, mas eu me formei ontem. E é nesse momento que a piada do Uber começa a fazer sentido, porque o engenheiro percebe que o diploma não garante nada, só garante dor na coluna e uma coleção de PDFs no computador. O primeiro emprego, ou algo parecido, quando consegue entrar numa empresa, o engenheiro chega animado. Primeiro dia, camisa passada, sapato limpo, caderno novo, caneta boa. Ele pensa: agora vou aplicar tudo o que aprendi. Não aplica. No primeiro dia, alguém chega e fala: fulano, faz uma planilha no Excel para mim. O engenheiro, claro, e passa o dia inteiro ajustando coluna, fórmula, célula, cor, borda, filtro. Nenhuma viga, nenhum cálculo estrutural, nenhuma obra, nenhum projeto mirabolante. Só Excel. E não é Excel simples não. É Excel com fórmula que ninguém entende, herdada de alguém que saiu da empresa em 2012. A planilha funciona, mas ninguém sabe por quê. Se apagar uma célula, o sistema colapsa. A vida entre Excel e PowerPoint. O engenheiro descobre rápido que o verdadeiro motor da carreira não é o conhecimento técnico, é o PowerPoint bem feito. Quem faz slide bonito cresce. Quem calcula bem fica quieto no canto. O engenheiro passa a medir o sucesso profissional não por projetos, mas por frases como: ficou bem visual, gostei desse gráfico, deixa mais executivo. O que é mais executivo, ninguém sabe, mas todo mundo concorda. Ele aprende que precisa transformar qualquer coisa em gráfico. Atraso vira curva, erro vira KPI, problema vira oportunidade, caos vira roadmap. E se souber usar a cor certa, sobe na carreira. A hierarquia corporativa. O engenheiro também aprende a conviver com figuras lendárias. O gerente que nunca foi engenheiro, mas manda em todos com places. O coordenador que fala bonito e não resolve nada. O chefe que pede urgência e some por 3 dias. O colega que não faz nada, mas apresenta tudo. E ele aprende uma lição dura.
Quem fala bem cresce mais rápido do que quem resolve problema. O engenheiro resolve, outro apresenta, outro ganha crédito. A síndrome do só mais um ajustezinho, nenhum trabalho de engenheiro termina. Sempre tem alguém que fala, tá bom, mas dá para ajustar só mais um pouquinho? Esse pouquinho é responsável por noites viradas, finais de semana perdidos, café em excesso, crises existenciais. E o engenheiro, educado, responde, dá sim. Mesmo sabendo que não dá, a comparação com o Uber. E enquanto isso, o grupo da família no WhatsApp não perdoa. E aí, engenheiro, tá dirigindo muito? Uber tá pagando bem? Engenharia ou aplicativo, qual rende mais? O engenheiro ri por fora, chora por dentro e calcula mentalmente se o Uber não daria menos dor de cabeça. O salário VS, a expectativa. Quando perguntam quanto ganha um engenheiro, ele responde, depende. Porque depende mesmo, depende da área, depende da empresa, depende da sorte, depende do chefe, depende se você sabe fazer PowerPoint bonito. E principalmente, depende se você aguenta trabalhar por reconhecimento futuro que nunca chega. A evolução do engenheiro. Com o tempo, o engenheiro muda. Ele para de reclamar, ele aceita, ele se adapta, ele começa a gostar de planilha, se empolga com gráfico, discute fórmula no Excel como se fosse filosofia. Ele aprende a sorrir em reunião inútil, aprende a concordar com quem não entende, aprende a fingir empolgação com projetos sem sentido, vira um sobrevivente corporativo, o orgulho caipira. Mas, no fundo, lá no fundo mesmo, quando alguém pergunta, você é o quê? E ele responde, sou engenheiro, ainda dá um orgulho, porque ele sabe o quanto estudou, o quanto sofreu, o quanto engoliu sapo, o quanto sobreviveu. Ser engenheiro não é fácil, nunca foi. É uma saga, uma epopeia, um teste de resistência emocional, a conclusão final. Então, se você conhece um engenheiro, tenha paciência. Ele não virou Uber por falta de inteligência, ele virou resiliente por excesso de realidade. E se você é engenheiro e está ouvindo isso, saiba de uma coisa, você não fracassou. Você só descobriu que o mundo real não funciona igual o livro. E isso, meu amigo, nenhuma faculdade ensina. Agora deixa eu ir ali, abrir o Excel, porque alguém pediu só mais um ajustezinho. Rapaz, ninguém acorda de manhã pensando, hoje eu vou irritar uma mulher. Não, o sujeito acorda achando que vai ter um dia normal. O problema é que o homem médio tem um talento natural para fazer besteira sem perceber. Não é maldade, é vocação. A conversa começou quando um camarada falou que relacionamento não acaba por grandes tragédias, não. Acaba por detalhes, pequenos gestos, pequenas frases, pequenas atitudes que, isoladas, parecem inofensivas, mas juntas formam um apocalipse doméstico silencioso. Por exemplo, o sujeito passa o dia inteiro criando expectativa. Olhar, conversa, mensagem, clima. A mulher já entendeu tudo, já criou o cenário inteiro na cabeça, já escolheu até o pijama. Aí o homem faz o quê? Excita ao máximo e dorme. Dorme pesado, ronca, vira de lado. E ainda acorda perguntando se ela apagou a luz. Isso não é sono, isso é provocação involuntária. Aí para tentar consertar, resolve sair. Leva a mulher numa sorveteria bonita, toda charmosa, chega no balcão, olha o cardápio como se fosse prova do Enem e pede para ele o maior, mais calórico, mais exagerado sorvete da casa. Bola dupla, calda quente, cobertura, castanha, chocolate e o caos. E para ela, um diet frozen sem cobertura. Ainda fala, é mais saudável. Aí o silêncio começa. O sujeito percebe o clima estranho e tenta puxar assunto, resolve elogiar alguém. E quem ele elogia? A nova estagiária. Diz que ela é brilhante, entusiasmada, cheia de energia, inexperiente e bonita. Tudo na mesma frase, com um sorriso. A mulher fica quieta, e quando a mulher fica quieta, não é porque está tudo bem, é porque está tudo sendo anotado mentalmente. Em casa, tentando criar intimidade, o sujeito solta. Deixa eu espremer suas espinhas, como se isso fosse carinho. Não é carinho, é pedido de risco. É teste de confiança extrema feito no momento errado. No carro, então, rapaz, o sujeito está dirigindo tranquilo, quando passa uma mulher bonita na rua, ele faz o quê? Buzina. Não é para chamar, é reflexo de idiota. A mulher do lado não fala nada.
Só olha para frente e o ar fica mais pesado que trânsito em véspera de feriado. Aí chega o dia do jantar importante, marcado há 15 dias. Jantar com o pessoal do escritório dela. O sujeito resolve jogar bola antes. Sai suado, cansado, feliz e vai direto do futebol para o jantar, sem tomar banho. O cheiro chega antes dele, ele cumprimenta todo mundo com um abraço. Chega no restaurante e, como se não bastasse, dá aquela coçadinha estratégica. Nada discreto. Ajeita mesmo. Ajuste completo. Como se estivesse em casa, sozinho, de cueca. Todo mundo vê. A mulher finge que não conhece, senta à mesa e começa a palitar os dentes sonoramente. Parece que está tocando castanhola com um palito. O garçom passa, os colegas observam e o sujeito segue firme, confiante, achando que está tudo normal. A conversa esquenta. Alguém puxa assunto mais picante. O clima fica mais solto. O sujeito empolgado resolve falar alto da transa mais ridícula que eles já tiveram. Detalha. Ri. Acha engraçado. A mulher olha para ele como quem avalia se o réu merece defesa. Depois, em casa, ele pega uma revista, olha uma modelo e solta, com sarcasmo puro. Esse biquíni de oncinha ficaria hilário em você. Hilário. Não bonito. Não interessante. Hilário. Quando ela começa a responder indignada, ele ainda pede, fala mais baixo. Porque nada calma uma mulher irritada como pedir para ela falar baixo. Dias depois, ele resolve se aproximar da sogra. Vira amigo da mãe dela. Manda flor, liga, conversa bastante. E um dia solta, sem peso nenhum. Conversei com sua mãe sobre nós dois. E ela concorda que você anda meio desequilibrada. Rapaz, isso não é frase, isso é sentença. Depois da relação, naquele momento delicado em que o silêncio deveria ser respeitado, o sujeito pergunta casualmente: o que você pensa sobre lipoaspiração? Como quem pergunta se vai chover amanhã. No telefone, quando ela liga, ele atende e faz questão de dizer: quem está falando? Pausa. Ah, é você? Com tom de decepção, decepção audível. Ela compra roupa nova, emagrece, corta o cabelo, se produz inteira e ele não repara em nada. Nem quando ela se fantasia de King Kong. Nada. Zero comentário. Silêncio absoluto. Ele assiste futebol com a televisão sem som e o rádio colado na orelha, volume máximo. Parece que está decodificando mensagem secreta. Ela fala, ele não ouve. Ela chama, ele não responde. Ele pede uma cerveja, dá um tapa na bunda dela e ainda pergunta: faz tempo que você não vai à academia, né? Tudo em menos de 3 segundos. Começa a contar uma conversa profunda que teve com um amigo poeta. Para no meio e fala: pra que tô te contando isso? Você não entende nada de poesia mesmo. Ela começa a contar algo importante do dia dela. Ele finge ouvir. Quando ela pergunta se ele está prestando atenção, ele responde: hã? E para fechar, como se fosse assinatura no documento: seu manequim aumentou? Nossa, Deus é justo, mas essa calça... E quando o sujeito termina de contar tudo isso, alguém na mesa pergunta: mas isso tudo aconteceu com você? E ele responde: não, aconteceu com um amigo. Todo mundo ri, porque sabe que esse amigo mora dentro de muita gente. Promessa internacional. Trump disse que ia construir um muro e fazer o México pagar. Bolsonaro adorou a ideia, queria era construir uma cerca no WhatsApp para impedir fake news de escapar. No fim, o único muro que funcionou foi o do STF. Quem tentou pular caiu direto no camburão. Fanatismo religioso. O eleitor fanático é engraçado. Se o Lula fala que vai trazer o trem-bala, o cara já está no grupo do Zap perguntando se tem desconto no bilhete único. Se o Bolsonaro fala que vai transformar o Brasil numa potência mundial, o fã corre para vender moto e comprar jatinho usado no OLX. Candidato inesquecível. Simone Tebet é aquela política que todo mundo diz que gosta, mas na hora do voto, esquecem. Ela é tipo água com gás. Refresca, mas ninguém pede no boteco. O ministro animado. Flávio Dino, quando sobe na tribuna, parece que vai pedir rodízio de pizza, fala alto, gesticula, promete mais do que garçom em domingo cheio. O homem só não resolve fila do SUS porque ainda não inventaram senha eletrônica para o Senado. Ciro Gomes. Ciro é igual o ex que não aceita término. Todo ano tenta voltar, mas o eleitor já está em outro relacionamento. Ele fala bonito, promete revolução, mas na hora da urna apanha mais que pinhata em festa de aniversário. Alckmin, paz e amor. Alckmin é tão sem graça que na campanha parecia vendedor de eletrodomésticos. Se votar em mim, eu parcelo o futuro em 12 vezes sem juros. Agora, como vice, virou aquele amigo que segura a bolsa na festa, tá lá, mas ninguém lembra.
O juiz esquecido, Moro tentou ser herói, depois virou senador, depois virou figurante de CPI. Dizem que ele é tão confuso que quando entra no tribunal não sabe se julga, se depõe ou se pede café. Festa no STF. O Alexandre de Moraes virou DJ da política. Quem fala demais, ele corta o som. Quem dança fora do ritmo, ele tira da pista. A diferença é que a balada dele não tem camarote. Todo mundo vai pro mesmo chilindró. Lula no boteco. Lula fala tanto de churrasco e cerveja que já devia abrir bar. Promoção Bolsa Picanha e Bolsa Breja pro eleitor. Só não dá desconto é na conta da corrupção. Essa nunca some do cardápio. Bolsonaro e o quartel. Bolsonaro se acha militar até hoje. Ele olha pro exército igual criança, olha pro parquinho com saudade. Só que quando tenta dar ordem, os generais respondem: senta lá, capitão. INSS e a espera. O brasileiro vai ao INSS achando que vai resolver em 30 dias. Sai com prazo de 3 anos e promessa de retroativo. O governo chama isso de benefício. O povo chama de fila do Play Center. Você entra jovem, sai aposentado. Corrupção eterna. A cada escândalo vem a narrativa. Dessa vez é diferente. O eleitor até acredita, mas já devia saber. Político brasileiro não se corrompe, ele se recicla. Lava Jato, Petrolão, Rachadinha, é coleção de álbuns. Só muda a figurinha. O Congresso em chamas. O Congresso virou a casa do BBB, briga, fofoca, treta ao vivo. A diferença é que lá não tem eliminação, só imunidade. E quem paga o pay-per-view é a gente. Economia criativa. Prometeram crescimento, mas o que cresceu foi a parcela do cartão. O único PIB que está subindo é o do Pix entre laranja e político. De resto, é o Brasil vendendo ovo em vez de iPhone e dizendo que isso é empreendedorismo raiz. Narrativas do STF. O STF virou Netflix. Cada semana lança uma temporada nova. Tem Julgamento do Golpe, Patriotas na Papuda e Moraes, o último careca da democracia. Só falta lançar combo família com desconto na assinatura do Diário Oficial. Bolsonaro no sofá. Condenado, preso em casa, Bolsonaro já virou influencer de tornozeleira eletrônica. Daqui a pouco vai estar vendendo curso online, como fazer live de dentro da papuda e ainda virar mito. Lula e o INSS. Lula prometeu um país sem fome, mas não prometeu um país sem fila. O aposentado que espera benefício descobre que a fila do INSS é mais longa que discurso de posse. O slogan podia ser: Brasil, um país de todos, menos de quem tem pressa. Marçal destravando. Pablo Marçal já está prometendo destravar o Brasil em 2026. Se for igual ao destravar celular, vai pedir senha, digitar o código do SMS e ainda dar erro na tela. O eleitor, claro, vai acreditar que basta fazer coaching quântico para a economia decolar. Luciano Huck na campanha. Huck em 2026 vai prometer. Enquanto isso, o resto do povo acredita mesmo é no boleto do fim do mês. Tribunal, sentença, multa. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. A defesa dele resolveu discordar, indignada, dizendo que tudo é absurdamente excessivo. É tipo quando a nota do Enem sai ruim e o aluno fala: tá errado, não fui eu que fiz essa prova. Luiz Fux ou história de discordância. Num dos votos, Luiz Fux divergiu e pediu absolvição completa de Bolsonaro, alegando que o STF não teria competência, que prova faltou, que o processo foi rápido demais. É como quem reclama que o pior filme da Netflix foi lançado no pior horário, mas assiste de qualquer forma. Aliados querendo herdeiro. Aliados de Bolsonaro já estão cobrando quem vai ser o substituto dele em 2026. Damares Alves, Arthur Lira, todo mundo correndo atrás de seu novo capitão. Se fosse eleição de crachá, já estariam distribuindo como mercadoria barata no Mercado Livre. Tarcísio subindo. Tarcísio de Freitas cresceu em aprovação em São Paulo, aparece em algumas pesquisas com intenção de voto considerável. Se ele for candidato, vai ser tipo aquele azarão da novela que de repente ganha destaque, até o fã-clube arruma bandeira. Lula pedindo fidelidade. Lula virou chefe de torcida. Convocou o governo inteiro para manter alinhamento eleitoral em 2026. Cobrando que partidos que apoiam o governo não fiquem fazendo oposição escondida. É como se fosse casamento político. Amor, você entra comigo ou vai dormir no sofá da base? Senado em risco. Lula vai precisar assegurar mais assentos no Senado para garantir maioria em 2026, porque 54 cadeiras estarão em disputa. Se perder, vai ser o tipo de derrota que rende piada de político durante a eleição inteira. Fulano tinha maioria, mas esqueceu de contar voto secreto.
Trama golpista ampliada. Além de Bolsonaro, 7 aliados foram condenados também pelo STF no mesmo processo da tentativa de golpe, acusados de vários crimes, tentativa de golpe, dano a patrimônio público, organização criminosa armada, etc. O processo virou aquele clã de série de tribunal, todo mundo com papel, todo mundo metido, o personagem coadjuvante que aparece escondido é sempre o mais suspeito. Presídio, casa ou sofá. A condenação de Bolsonaro é em regime fechado, mas ele está em prisão domiciliar até que os recursos sejam julgados. É tipo comprar ingresso pro show, mas ficar em casa esperando confirmação. Carmen Lúcia e o voto decisivo. A ministra Carmen Lúcia foi decisiva no STF, acompanhou Alexandre de Moraes no voto decisivo para condenar Bolsonaro no caso da trama golpista. Ela discursou que esse julgamento pulsa o Brasil que me dói. E olhe, dor é a que todo eleitor sente quando promessa política vira notícia de processo. Candidato absurdo que pode aparecer. Imagina o Pablo Marçal dizendo: vou usar meus cursos e coaching para destravar o Brasil. Pois bem, ele aparece em pesquisas de cenários e já é testado como novo nome político surpresa em algumas simulações. Vai ser o candidato que vai prometer mindset renovado, vibração positiva e manifestação quântica no lugar de programa de governo. Trump e o capitão. O brasileiro olha para o Trump e enxerga o Bolsonaro que fala inglês. Se os dois se juntassem, iam fundar a dupla sertaneja Mito Mitão com o hit Fake News no meu coração. Biden, o sonolento. Biden discurso parece reunião do Congresso. Fala devagar, cochila no meio e acorda batendo palma fora de hora. Mesmo assim, tem brasileiro que jura que ele é líder do mundo livre. Livre de quê? Livre do despertador, só pode. Putin, o herói de uns, tem eleitor brasileiro gritando liberdade, mas batendo palma para Putin, que prende opositor até por respirar mais alto. É a velha lógica. Querem democracia em casa e ditadura de estimação lá fora. Elon Musk, ministro do Zap. Quando Musk fala de liberdade no X, o brasileiro já acha que ele é candidato a presidente do Brasil. Teve gente acreditando que ele ia pousar em Brasília de foguete para derrubar o STF. No fim, o único que voou foi o preço da assinatura Premium. China, a comunista capitalista. O eleitor que odeia comunismo compra a camiseta da seleção no Shopee e xinga o fiscal com celular made in China. É o famoso anti-esquerdista que não vive sem a esquerda do frete grátis. Milei, o anarcocamarada. Na Argentina, Milei governa gritando fora o Estado. O brasileiro olha e pensa, isso sim é coragem. Mas quando falam em cortar auxílio no Brasil, o mesmo eleitor já está na porta do INSS de apito na boca. OTAN e a torcida. O brasileiro discute OTAN e Ucrânia como se fosse flash-flu. Um lado torce por Zelensky, outro por Putin. No fim, ninguém sabe onde fica Kiev no mapa, mas todo mundo é comentarista de guerra de grupo de zap. Israel e Palestina no bar. No bar, o eleitor fala de Israel e Palestina como se fosse debate de futebol. Israel é time grande, Palestina é zebra. A diferença é que no placar da vida real, quem perde sempre é o povo, mas no Brasil, a discussão acaba na mesa de sinuca. Fanático de liberdade. O bolsonarista grita, liberdade ou morte, e sonha com ditador de farda. O petista grita, democracia sempre, e aplaude quando a canetada cala o adversário. No fim, os dois lados querem liberdade, mas só para eles, narrativa universal. Esquerda chama os EUA de imperialistas, direita chama a China de comunista. No fundo, ambos importam até a piada. O brasileiro não tem política externa, tem política de zap. Compartilha fake news internacional e acha que já é analista da CIA. Causo do Lula no boteco. E Deus que o Lula chegou num boteco em São Bernardo, pediu uma cerveja e disse pro garçom, companheiro, traz duas, porque uma é para mim e a outra é pro povo brasileiro. O garçom trouxe, Lula bebeu as duas e não pagou nenhuma. Perguntaram, ué, e a conta? E ele respondeu, essa fica pro próximo governo. Causo do Bolsonaro e o tanque. Dizem que Bolsonaro foi visitar o quartel para lembrar os tempos de capitão. Chegou lá, apontou pro tanque e falou, esse tanque aqui é símbolo da liberdade. O soldado respondeu, mas, capitão, esse tanque nem funciona mais. E Bolsonaro retrucou, melhor ainda, igual a mim, não anda, não atira, mas assusta. Causo do Moro e a memória. Moro,
numa entrevista, foi perguntado sobre umas mensagens da Lava Jato. Doutor, o senhor lembra disso? Ele coçou a cabeça, olhou para o lado e disse: minha memória é seletiva. O repórter insistiu: mas isso aconteceu semana passada. E Moro respondeu: então foi na semana que eu não lembro. Causo do Alckmin e o pãozinho. Alckmin foi na padaria e pediu um pão. O padeiro disse: tá caro, doutor? E ele respondeu: mas eu prometi baratear o pãozinho. O padeiro olhou e disse: promessa sua é igual pão dormido. Todo mundo já conhece e ninguém acredita mais. Causo do Alexandre de Moraes e o Zap. Dizem que Moraes recebeu áudio de Zap do tiozão patriota. O áudio dizia: ministro, é tudo mentira. A gente só foi passear em Brasília. Moraes ouviu, pegou a caneta e falou: passei, eu também gosto. Mas esse o senhor vai fazer de camburão. Causo da Dilma e a conta de luz. Dilma, certa vez, foi explicar a conta de luz. Disse assim: o brasileiro vai economizar tanto que vai poder acender a luz e ao mesmo tempo economizar energia. Um eleitor gritou: dona Dilma, isso não faz sentido. E ela respondeu: mas pelo menos é coerente. Causo do Collor e o confisco. Collor foi numa praça e viu um menino vendendo doce. Comprou um pacote e disse: agora eu confisco o resto, porque é pro bem da nação. O menino chorou. Collor sorriu e disse: fica tranquilo, um dia você recebe de volta com juros. Até hoje o menino está esperando. Causo do Sarney e a eternidade. Sarney, numa roda de amigos, ouviu alguém dizer: o Brasil precisa de renovação. Ele riu e respondeu: renovação? Eu já renovei 5 vezes e continuo aqui. Dizem que até hoje ninguém sabe se ele é político, escritor ou lenda urbana. Causo do Ciro e o debate. Ciro, num debate, começou a falar tão grosso, tão nervoso, que o microfone pediu arrego. O apresentador disse: Ciro, calma, não precisa se exaltar. E ele respondeu: se eu não me exaltar, ninguém lembra que eu existo. Causo do Dino e o rodízio. Flávio Dino foi convidado para um jantar em Brasília. O garçom perguntou: o senhor prefere rodízio ou prato feito? E Dino disse: prefiro rodízio, mas de cargo político. Já fui governador, ministro, senador. O próximo prato é surpresa. O que é que cai em pé e corre deitado? A chuva? O que é que sempre fala, mas nunca diz nada? O rádio mudo. O que é que está sempre na frente de você, mas não pode ser visto? O futuro. O que é que enche uma casa, mas não enche uma mão? A luz. O que é que quanto mais se tira, mais aumenta? Buraco. O que é que anda com os pés na cabeça? O piolho. O que é? O que é que está no meio da rua e nunca sai dela? A letra U. O que é? O que é que nos dá água e às vezes impede de beber? A torneira fechada. O que é? O que é que quebra sem nunca cair? O dia. O que é que tem dentes, mas não morde? O pente. O que é que sobe quando a chuva desce? O guarda-chuva. O que é que corre por todo lugar, mas permanece no lugar? A linha. O que é que só dá comida para quem não come? O capim. O que é que se põe e se tira, mas sempre fica no mesmo lugar? O sapato. O que é que cabe no dedo, mas é capaz de afogar um elefante? A aliança. O que é que passa à volta da casa, mas nunca entra? A cerca. O que é que quanto mais se seca, mais molhado fica? A toalha. O que é que nasce pequeno, morre pequeno, mas protesta grande? O grilo. O que é que não se pode ver e você segura com força? O ar. O que é que anda por cima das águas sem molhar os pés? O reflexo. O que é que sobe e desce, mas fica sempre no mesmo lugar? A escada. O que é que viaja pelo mundo inteiro, mas fica sempre no mesmo lugar? O selo. Por que o livro de matemática estava triste? Porque tinha muitos problemas. Por que o lápis foi ao médico? Porque estava sem ponta. Por que o relógio foi preso? Porque ele deu o tempo. Qual o animal mais antigo? A zebra, porque ela ainda é em preto e branco.
O que é um pontinho amarelo no céu? Um canário voando? O que é que a cebola disse para o tomate? Não fique vermelho. O que uma parede disse para a outra? Te encontro no canto. Qual o lugar onde todos falam bem de você? No dicionário. Por que as estrelas são boas em contar histórias? Porque brilham nos contos. Você conhece a piada do não nem eu? Não, nem eu. Você viu o filme sobre o relógio? É bom assistir, dizem que dá tempo. Como se chama um boi dormindo? Boiolento. Qual o contrário de parabéns? Parabéns. Qual o cúmulo da mentira? Mentir dormindo. Qual o cúmulo da burrice? Guardar um fósforo aceso no bolso. Qual o cúmulo da preguiça? Levantar para sentar. Qual o cúmulo da distração? Colocar o óculos no nariz e perguntar: onde estão meus olhos? Joãozinho pergunta à mãe: mãe, posso beber água com açúcar? Pode. Então não me ajuda com a lição não, vai que ajuda demais. Professora, Joãozinho, diga uma frase com horta. Minha avó horta de mim quando eu menti. Professora, se você tivesse 2 miliampereçãs e eu pedisse uma, quantas você teria? 2 ainda eu não dou. Joãozinho chega à escola atrasado e a professora pergunta: por que atrasou? Eu estava de férias. Professora: Joãozinho, por que você está conversando durante a prova? Joãozinho: porque ainda não comecei. Joãozinho: pai, o que é um cadeado? É algo que abre e fecha. Então, por que a gente chama de cadeados, ele já cadeia? Por que o cachorro entrou na igreja? Porque ele estava atrás do pastor. Porque o coelho atravessou a estrada para ir ao ovo do outro lado? Por que o boi foi ao cinema? Para ver o bom espetáculo. Por que o porco não pode jogar cartas? Porque ele sempre mostra a mão. Por que os peixes não gostam de redes sociais? Porque preferem redes de pesca. Por que a vaca foi para o espaço? Para ver a Via Láctea de perto. Por que o elefante não usa computador? Porque tem medo do mouse. Por que o jacaré tirou o filho da escola? Porque ele é reptiliano. Por que o cavalo foi demitido? Porque ele vivia galopando. Por que a abelha é infeliz? Porque vive zangada. Por que o pombo foi ao médico? Porque estava com dor de asas. Por que o macaco levou banana para a aula? Para ver Banana Rio. Por que o pato lê jornal de cabeça para baixo? Porque ele está de saco virado. Ô trem bom, minha gente! Chicão tá de volta com mais um vídeo para arrancar gargalhada até de quem perdeu o 13º. Então já pega o banquinho, se ajeita aí e se prepara para rir mais do que sogra vendo nora tropeçar. Deixa o joinha, comenta qual piada te fez quase cuspir o café e vamos embora que hoje tá bom demais da conta. Hoje vamos de 10 minutos do tio do pavê. É pavê ou para comer? Simbora. Por que o milho foi ao cinema? Porque queria ver o filme pipocar de emoção. Por que o caipira colocou o despertador dentro do sapato? Para acordar de pé. O que o padre falou pro padeiro? Você anda sovando demais, meu filho. Por que o rádio terminou com a tomada? Porque ela vivia dando choque de realidade. O que o caipira disse quando viu o Wi-Fi cair? Oxente, até o vento parou de funcionar. Por que o relógio foi para o hospital? Porque estava com o ponteiro quebrado. O que o bêbado disse quando viu 2 postes? Um de vocês que apague a luz. Por que o caipira não gosta de elevador? Porque ele não confia em coisa que sobe sem escada. O que o mosquito disse para o outro no ouvido do caipira? Deixa eu dar só uma picadinha que ele nem sente. Por que o milho foi ao psicólogo? Porque tinha trauma de pipoca. O que o pavê falou pro pudim na festa? Você veio para comer ou para ser comido? Por que o trator foi no psicólogo? Porque andava arrastando muita carga emocional. O que o caipira disse quando o celular caiu na privada? Agora sim ele virou um aparelho sanitário. Por que o bezerro foi estudar informática? Para virar boitec. O que o guarda-chuva disse pro vento? Pega leve, que eu tô aberto. Por que o caipira levou uma escada pro bar? Porque ouviu dizer que a pinga era de primeira. O que o porco falou quando caiu na lama? Agora sim tô no meu habitat de trabalho.
Por que o caipira foi com o cavalo para a missa? Para ver se o padre benzia o motor do transporte. O que o peixe disse pro cardume? Vamos nadar rapidinho antes que virem isca de promoção. Por que o caipira colocou açúcar na tomada? Para ver se o curdo era doce. O que o chicote disse pro cavalo? Se correr, o bicho pega. Se parar, eu pego. Eita lasqueira, Chicão hoje tá impossível, viu? Haja piada ruim para contar. Essas foram só as primeiras para esquentar e ainda tem mais vindo por aí. Então já comenta qual te fez rir mais e vamos continuar que a risada é garantida. O que o tomate disse pro outro tomate no meio da rua? Corre, que lá vem o ketchup. Por que o cachorro levou um relógio pro poste? Para marcar a hora de mijar. O que o peixe falou quando bateu na parede? Damn. Por que o lápis se separou da borracha? Porque ela vivia apagando o passado dele. O que o sapo falou pro outro quando viu o carro chegando? Pula que hoje não quero virar bolsa. Porque o padeiro foi preso? Porque foi pego batendo pão na esquina. O que é um pontinho preto no canto da sala? Uma mosca treinando meditação. Por que a galinha entrou na igreja? Para cantar no coral. Por que o bêbado levou uma escada pro bar? Porque ouviu dizer que a bebida era lá em cima. O que o caipira disse quando viu um avião pela primeira vez? Vixe Maria, olha o tamanho do passarinho do padre. Por que jacaré tirou o filho da escola? Porque ele reptiliano. O que a vaca disse pro boi quando ele chegou atrasado? Muito bem, né? Porque o caipira dorme com um chapéu. Para sonhar de cabeça coberta. Eita, o Chicão tá só começando, hein? Se tu tá rindo até agora, comenta aí. Chicão é brabo? Pra eu saber que tá vivo do outro lado da tela.